matriz aqui em Foz do Iguaçu, da Igreja Católica, por causa de uma situação inusitada que aconteceu e tem um vídeo, né, circulando em redes sociais. A gente sabe que hoje as coisas são filmadas e circula e viraliza pelas redes sociais, compartilhamentos por WhatsApp e Facebook e tudo mais, que é o Padre Carlão. Ô, Padre Carlão, me conta você exatamente o que aconteceu. Parece que foi um pequeno estresse entre o senhor e uma fiel que estava na igreja. Como que foi isso, Padre? Bom dia. Alô, Dante, bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. Infelizmente, né, Dante, houve um mal entendido, e você sabe que as redes sociais adoram essas coisas, né? Eu estava falando do terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria, o domingo da paz, as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas também as contradições que existem hoje, né? Os problemas na família, na sociedade, na política, as ideologias. E eu estava falando da política, né? Você sabe que hoje o nosso povo está inflamado politicamente. Uma senhora começou a se alterar dentro da igreja, começou a gritar, começou a fazer um escândalo. Aí uma outra senhora também. Aí um senhor entrou, então foi uma situação constrangedora e o povo só pega aquilo que interessa, né? Não pegou o contexto da minha fala, da minha homilia. Então, a situação foi essa que aconteceu, não tem outra coisa. Padre, às vezes o nosso discurso, né, pode ser em missa ou fora de missa, às vezes ele é político, porque as pessoas são políticas, né? O que eu queria saber é o seguinte: o senhor teve uma conotação mais partidária, que me parece que essas duas fiéis entenderam mais ou menos isso, né? Que o senhor estava sendo meio partidário e elas foram contrárias. Mas isso é o problema delas. Eu sou a partidária, eu não estou aqui para defender nenhum partido. Eu estou aqui para defender o Evangelho, a fala de Jesus. Eu estava falando aquilo que Jesus ficaria triste hoje de ver o mundo que nós vivemos, do jeito que nós vivemos. Eu estava falando de ideologia, eu estava falando de família, eu estava falando da política. Eu sou brasileiro, eu tenho que entrar, eu não posso deixar de falar, me omitir. Você é político da hora que você levanta. Na hora que você acorda, você está fazendo política, mas não a política partidária. Eu estava dizendo a respeito da situação da política que nós vivemos hoje. Se você entra nas redes sociais, é uma baixaria, é uma miséria, a agressividade, a calúnia, a imoralidade da política hoje. Então, como é que a nossa juventude vai acreditar nos nossos políticos hoje? Uma agressividade, uma aberração política. E nós, igreja, não podemos ficar calados. Nós não podemos nos omitir diante da situação. Então, foi um mal entendido daquele povo que estava... Aquele povo não. 3 pessoas que estavam dentro da igreja, que começaram a gritar. Se ela entendeu pelo lado partidário, o problema é dela. Eu sou partidário, eu não estou aqui, eu não sou de nenhum partido. A minha missão é anunciar o Evangelho e a minha missão é orientar o povo, é falar das coisas do reino e falar das coisas da vida. Então, foi o mal entendido que houve. E o nosso povo adora, né? Ainda mais quando se fala de igreja, quando se fala dos padres, porque a mentalidade que tem que os padres têm que ficar dentro da sacristia, que os padres têm que só ensinar a rezinha. Não, comigo não, eu sou brasileiro, eu tenho consciência, eu tenho cultura, eu tenho uma posição, entende? Então, se o povo entendeu mal, o problema é do povo. Tá certo. Padre, eu vou... entendendo... Padre, eu vou pedir uma licencinha para o senhor, continua na linha, porque o bispo Dom Sérgio de Deus Borges também está na linha conosco, então eu peço que o senhor aguarde para eu cumprimentar o bispo Dom Sérgio. Dom Sérgio, obrigado por nos atender também, bom dia. Como que o senhor viu essa situação? Já chegou aos seus ouvidos? Bom dia, Dante. Chegou sim, eu recebi ontem à tarde, quando cheguei de Diamante do Oeste, onde estava em visita pastoral. E me causou um pouco de espanto essa situação. E escutei agora o padre Carlão,
Então, nós vamos abrir um procedimento administrativo para averiguar o que de fato ocorreu, ouvindo o padre, ouvindo as pessoas também envolvidas. É importante que seja esclarecido. Nós estamos vivendo num tempo assim bastante difícil de polarização, né? E o Papa Francisco tem uma palavra muito bonita quando ele diz que quando você está em dúvida numa situação, procure aquilo que leva à paz. E pelo que eu vi ali, o padre ontem também se equivocou, porque expulsou a pessoa da igreja. Isso não é a atitude que devemos tomar. Então, precisa tentar mediar para a paz, não para maior conflito, para maior adversidade. Então, nós vamos tomar essa providência essa semana e vamos analisar. Primeiro, ouvir o padre nos próximos dias e também as pessoas que o padre pediu para sair da igreja e as pessoas também que saíram, né? Vamos ouvir a todos, que é importante a gente, para chegar à realidade do que aconteceu, ouvir a todos aqueles que estavam ali envolvidos nessa situação, assim tão desagradável numa comunidade de fé. Tá. Bispo, a gente sabe que, a gente vê, né, que estamos numa situação, num momento de muito acirramento político, num momento em os nervos à flor da pele, e já vem de algum tempo tudo isso, né, mas esse acirramento é bem constante, não só em redes sociais, mas também como a gente está vendo fora dela. Como fazer para separar, padre, às vezes um sermão, né, para que ele não seja mal compreendido ou entendido como uma fala partidária, enquanto na verdade apenas é um sermão, porque Jesus também foi muito político, né, bispo? Sim, nós somos, de fato, todos nós somos políticos, e diz o Santo Ambrósio que a política é a forma mais sublime de fazer caridade. E a nossa ação, ela é uma ação política. Mas eu tenho orientado os padres, já antes do tempo das eleições e agora também, que nós precisamos evitar, assim, na nossa reflexão, no nosso trabalho, nesse período assim tão sensível que estamos vivendo, algumas pessoas estão assim decepcionadas com a realidade e outras assim que estão vivendo um momento de acirramento, de violência, esse período de agressividade que estamos vivendo. Nós padres, até na reunião agora do clero em novembro, eu disse, nós precisamos trabalhar para construir novamente a amizade social. Nós temos que construir isso nas nossas comunidades. Há muita gente ferida e nós precisamos construir a amizade social, nós precisamos levar neste momento a ternura. O Papa Francisco diz em Evangelii Gaudium, um texto muito bonito, quando ele diz, nós precisamos levar esse jeito materno de ser igreja, esse jeito materno de falar, que é capaz de hoje acalentar os corações em vez de acirrar ainda mais a discórdia. Tá certo, Dom Sérgio. O padre Carlão quer falar alguma coisa com o bispo, padre? Não, eu não tenho nada a dizer, não. Só quero dizer que eu não expulsei ninguém da igreja, não. Eu pedi que a mulher se retirasse, porque ela estava causando um escândalo na hora da missa, na hora da minha homilia. Ela não me respeitou. Ela foi muito infeliz, tá? Oi, padre, acho que perdemos o... missa. Pode falar, padre. Tá? Não tenho mais nada o que falar, tá? O que eu tinha que falar, eu já falei. Tá Só bom. que o problema é que o pessoal não pegou o contexto da minha fala, pegou só esse lado político. Você tem que pegar o contexto de uma fala, tá? Eu estava fazendo a minha homilia e dentro da minha homilia eu tinha que trabalhar as coisas que vão contra o projeto de Jesus na política, na comunicação, nas ideologias que nós vivemos hoje. Você vê, falam tanto em ideologia, nossas igrejas, cadê os jovens da nossa igreja? Né? Então, nesse aspecto, pegam aquilo que interessa para detonar a situação. Não é por aí, não. Eu tenho consciência e sei o que eu estou fazendo. Não sou nem um retardado mental e nem um louco, tá bom? Um bom dia para vocês. Eu peço desculpa ao povo da Rádio Cultura, que eu tenho um carinho muito grande, que eu já conheço há muito tempo esse público. E, infelizmente, a nossa sociedade leva as coisas tudo pelo lado errado, tá? Desculpa, um bom dia para você. Eu estou saindo do ar. Ok, bom dia, Padre Carlos. Muito obrigado, então, por nos atender. Bispo, inclusive esse ano a Igreja Católica, a Diocese aqui em Foz do Iguaçu, lançou, né, um programa de paz durante as eleições, e o senhor, inclusive, veio aqui e falou sobre isso, né?
Exato. É uma questão, nós precisamos tomar sempre mais consciência e nós precisamos, nesse momento, é construir paz. É tentar fazer com que as pessoas busquem novamente a paz na família. Há tantas famílias divididas por causa dessa realidade que estamos vivendo. E aproveitar essa oportunidade do Advento, essa oportunidade de preparação ao Natal, perceber que o Príncipe da Paz está chegando. O Senhor, o verdadeiro construtor da paz, está vindo ao nosso encontro, o menino Deus, o menino Jesus. Ele será chamado Príncipe da Paz. Então é isso que somos chamados a fazer, a construir. Vamos todos buscar formar um ambiente de paz e neste tempo de Natal nos reencontrar, reencantar, redescobrir a alegria de viver em família, cada um com suas opções, cada um com seu modo de pensar, cada um com sua visão política, mas todos nós sabendo que somos irmãos. E somos chamados a viver como irmãos, onde a solidariedade, a alegria do encontro, o abraço generoso deve estar acima de tudo. Tá certo, Dom Sérgio, muito obrigado por nos atender. A gente conhece o Padre Carlão, a gente inclusive transmite as missas, né, na igreja e aqui aos domingos, e a gente sabe a história do Padre Carlão. Ele é uma pessoa conhecida na comunidade, né, e muito querido por muitas pessoas. Então, com certeza tudo isso será esclarecido. Dom Sérgio, muito obrigado, tá? De E nada, sua bênção. eu agradeço, Deus abençoe, um bom trabalho e obrigado por vocês também, a missão que fazem tão bonita de divulgar a fé através da Santa Missa e outras atividades e também a Ave Maria. Fiquem com Deus. Tá certo.